Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. O tema de hoje é a criação de caprinos e ovinos no semiárido brasileiro. O bioma Caatinga pode sim receber bem a produção desses animais. Olá pessoal, meu nome é Tadeu Voltolini, ou simplesmente Tadeu, e nesta aula vamos abordar sobre os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta para o semiárido brasileiro ou para o bioma Caatinga. Nossa ênfase será na criação de caprinos e ovinos na vegetação nativa da Caatinga. E vamos iniciar falando sobre o semiárido brasileiro. O semiárido brasileiro é uma das regiões que compõe esse nosso país, é formado por 1.133 municípios. Ocupa boa parte da região Nordeste, mais o norte de Minas Gerais. 9 estados integram, sendo eles Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, portanto, 8 estados da região Nordeste e mais o norte de Minas Gerais, um estado da região Sudeste do Brasil. Portanto, toda essa região mais escura no mapa, toda essa porção dentro, dessa linha vermelha que delimita o semiárido, compõe a região semiárida brasileira. São quase 1 milhão de quilômetros quadrados, uma grande extensão territorial, com mais de 20 milhões de habitantes. Um grande número de habitantes. E são 3 os fatores que fazem com que o município seja enquadrado dentro do semiárido. Quais são eles? A precipitação pluvial, chuvas inferiores a 800 milímetros durante todo o ano, o índice de aridez de até 0,5. O que quer dizer índice de aridez? É uma relação entre a quantidade que chove dividido pela quantidade que evapotranspira, que é a perda de água por evaporação do solo e por transpiração das plantas. Exemplo, se chove 1.000 milímetros durante o ano e evapotranspira 2.000 milímetros, o índice será de 0,5. Portanto, com esses valores, o município será enquadrado dentro do semiárido brasileiro. E o terceiro item, que é o risco de seca. No caso, maior que 60%, também será enquadrado dentro do semiárido brasileiro. Risco de seca maior que 60%. Quer dizer que durante 60% dos dias do ano, o município terá déficit hídrico. Essas 3 características colocam, então, o município dentro dessa região semiárida brasileira. Apesar de extenso, com muita população, o semiárido não pode ser encarado como uma coisa única, particular. Há muitas mudanças, modificações em determinadas regiões. Por exemplo, população rural, que nós podemos observar nesse mapa com algumas partes mais escuras, indicando maior população e nas partes mais claras, menor população, que ao longo do semiárido, a participação da população urbana, representando aqui as porções mais escuras do mapa, nos indica, nos sugere que a população rural é considerável nesse território, mostrando a importância do campo, do meio rural para o semiárido. Há também mudanças consideráveis em vegetação, onde as mudanças em cores nesses mapas indicam alterações nas vegetações, mudanças consideráveis em solo, mostrando
que há uma variação muito grande em termos de solo. Aqui na quarta imagem, nesse quarto mapa, nós podemos verificar, aqui marcado em roxo no mapa, já pontos de desertificação na região semiárida, aqui nessa região, outra porção, mas aqui no estado do Ceará. Outras regiões em vermelho, já severamente, assim, com grave potencial para se transformar em áreas desertificadas, né? Portanto, isso quer dizer o seguinte, que não dá para tratar como iguais todas essas regiões, porque elas mudam em relação à vegetação, a solo, a clima, a cultura da pessoa, aquilo que ela quer produzir, aquilo que ela quer plantar, se a área está mais vulnerável ou não, mais sujeita à desertificação, enfim, são diversos os fatores que faz com que a região semiárida ela tenha particularidades à medida que nós vamos andando por ela. Uma coisa, além dos 3 fatores que classificam essa região, também une o semiárido brasileiro. E aí estou me referindo à produção animal. O sertanejo, ele gosta de criar sua galinha, de ter o seu cavalo, mas, sobretudo, os ruminantes. O sertanejo está fortemente ligado à criação de animais ruminantes. E aí me refiro a bois, a ovinos, a caprinos. Isso está em sua afinidade na criação, em sua cultura, nas manifestações culturais, nas manifestações religiosas, nas exposições, nas festas, sempre remetendo à produção animal, à pecuária. Há inúmeros produtos regionais, como produtos lácteos, que vêm do leite, são fabricados a partir do leite, produtos cárneos, produzidos, fabricados, confeccionados a partir da carne, produtos típicos, com valor agregado, porque animais consomem uma vegetação exclusiva brasileira, que é a vegetação da caatinga, que é aquela que ocupa boa parte desse território chamado semiárido brasileiro. Falando dos ruminantes e da sua importância para a região, nós podemos verificar aqui nesse primeiro mapa, dentro do semiárido, que há um grande plantel de bovinos nessa região. O semiárido tem sim muitos bovinos, da ordem de 25 milhões de cabeças, carne e leite, dupla aptidão, classificados nesses 3 segmentos, um pouquinho mais para carne. O norte de Minas Gerais, o centro-sul, o centro-norte baiano, o sudoeste baiano, algumas porções aqui no Rio Grande do Norte. Então, essas porções mais escuras representam onde está esse plantel, onde está o maior número de cabeças bovinas dentro dessa região. As bacias leiteiras, sobretudo na região do Agreste, o Agreste pernambucano, né? Aqui uma porção em Alagoas, em Sergipe, enfim, é importante sim a pecuária bovina para essa região. Aos ovinos, cerca de 10 milhões estão presentes na região semiárida, aqui como vocês podem ver nesse segundo gráfico, em que no norte baiano, submédio do São Francisco, essa porção do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, concentra-se, né? Tem a maior população desses rebanhos. E é claro que pode-se perceber que, ao longo de todo o semiárido, a presença dessas 3 espécies ruminantes. Os caprinos, nesse primeiro mapa abaixo, também podemos ver verificar a presença
ao longo de todo o semiárido, com concentração nessa região norte baiana, aqui no submédio do São Francisco, essa porção do Piauí, no agreste pernambucano, aqui uma porção no Rio Grande do Norte, mas também, ao longo de todo o semiárido, a população caprina está representada. São mais de 50% dos ovinos do Brasil no semiárido e mais de 90% dos caprinos do Brasil no semiárido. Coincidentemente ou não, representando aqui nesse quarto gráfico a área ocupada por pastagens nessa região, pode-se verificar que as porções mais secas e as porções que concentra-se a vegetação nativa, que é a caatinga, coincide com esse maior plantel de caprinos e ovinos. Então, essas regiões mais secas têm muita concentração dos caprinos e ovinos sendo explorados, sendo criados de forma extensiva na caatinga. E, obviamente, há muito pasto degradado. Pasto que no passado produziu muito, mas que atualmente ele perdeu o seu potencial de produção. Ele produz bem menos, ele tem menor qualidade. A área em que tinha um pasto vistoso agora é ocupada por plantas daninhas. Isso impacta consideravelmente na quantidade de alimentos que o animal colhe nessa pastagem, no seu consumo, evidentemente, e no seu desempenho. Aqui, nesse slide, temos um exemplo de um pasto degradado. Nesse caso, não chamamos nem de pasto, porque ele foi severamente degradado em razão das secas, do superpastejo. É uma área degradada, sem planta, sem vegetação, sem cobertura, recebendo muita radiação solar. Enfim, isso não é uma área isolada. Isso encontra-se aos montes pela região, talvez não nesse patamar, mas podendo ser classificado como pasto degradado. E nesse caso, os sistemas agrosilvipastoris, ou de forma mais fácil de ser pronunciado, a integração lavoura-pecuária-floresta, pode ser uma ferramenta interessante para se recuperar essas áreas, trazê-la de volta à produção, e não apenas servindo a pecuária, mas servindo a agricultura, servindo a exploração silvícola, que é a obtenção de madeira. Um exemplo, nós podemos tratar o que acontece na Chapada do Araripe, no estado de Pernambuco, em que essa região é um polo gesseiro do país. Sendo um polo gesseiro, as indústrias de produção de gesso, elas precisam, como fonte energética, de muita madeira. E elas recorrem à caatinga para obter essa madeira e ter a energia capaz de sustentar a produção do gesso. Com isso, há desmatamento da caatinga, sobretudo nessa região, e abre a oportunidade para cultivos de florestas energéticas, como exemplo, o cultivo de eucalipto, para ajudar, para contribuir com o fornecimento de madeira a essas indústrias. E também, como mostramos anteriormente, existem muitas pastagens degradadas nesta região e em outras regiões do semiárido brasileiro. Então, nesse caso, a lavoura e o eucalipto poderiam também ser usados para recuperar esse pasto. Então, eu estou falando aqui de duas situações. Uma em que eu quero a madeira e a segunda em que eu quero recuperar o pasto.